Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, uma quarta-feira, são 20 horas e 1 minuto, na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do referido livro a segunda parte, no seu capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. O subtítulo é o Fenômeno de Transporte. E o item é o de número 96. Aqueles que vão acompanhar com o livro aberto, por favor, abram no item 96 da segunda parte, capítulo 5. O Fenômeno de Transporte. No próprio subtítulo, o Fenômeno de Transporte, tem uma nota de rodapé do professor José Herculano Pires que diz o seguinte: a palavra aporte também serve para designar esse tipo de fenômeno. A tradição espírita incorporou o termo francês aporte. A língua portuguesa, como acontece no inglês, para designar também essa forma especial de transporte de objetos a recintos fechados. Então Kardec vai começar esse estudo, esta parte do estudo, dizendo o seguinte: esse fenômeno só difere do que tratamos acima, que é o fenômeno de manifestações físicas espontâneas, pela intenção benévola do espírito que o produz. Então há uma intenção diferente entre aqueles que se manifestam espontaneamente, as manifestações físicas espontâneas, e esse fenômeno particularmente. Em particular, esse fenômeno, o espírito tem uma outra intenção. Vocês devem estar lembrados que nos estudos que nós já realizamos a esse respeito, normalmente o espírito quer incomodar, de alguma maneira incomodar aqueles que habitam aquela casa, aquela localidade. Não é o que acontece, embora seja um fenômeno de ordem física também, não é o que acontece nesse fenômeno de transporte. Pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos, e pela maneira suave e quase sempre delicada, porque são transportados. No lugar de pedra, no telhado, nas pessoas e tal, como é o caso daquele espírito que nós estudamos na nossa última, o Janet, lembra do Janet? Janet, ele tacava pedra no pessoal e tal, e fazia um monte de coisa, né? E não é o caso desses espíritos. Esses espíritos têm um outro propósito ao produzir esse fenômeno, né? É de uma natureza mais graciosa, mais delicada. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar da reunião. Trata-se geralmente de flores, algumas vezes de frutos, de confeitos, de joias e etc. Digamos logo que esse fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação. E, portanto, é necessário estar prevenido contra o embuste. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação. Truque. Prestidigitação é truque, ilusionismo. Né? Quem tem a mão hábil consegue iludir as pessoas de tal forma que se acredita que aquilo que ele está realizando é realmente real. Lembra do Mr. M? Quem tem um pouquinho mais de idade, né? A moçada de hoje talvez não vá lembrar, mas quem tem um pouquinho mais de idade lembra. A Globo passava lá no Fantástico, o Mr. M e tal. Depois com o tempo ele foi revelando como aqueles truques eram realizados, lembra? E era tudo truque mesmo. E dá uma impressão, né? A gente tinha a impressão que era uma coisa real. Então, eles chegam à arte do ilusionismo ante experiências desse gênero. Mesmo, porém, que não tenhamos de enfrentar um profissional, poderíamos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. A melhor de todas as garantias é o caráter,
a honestidade notória, o desinteresse absoluto da pessoa que obtém esses efeitos. Porque todo aquele que utiliza de truque, de ilusionismo para fazer alguma coisa, há sempre um interesse por trás daquilo. Normalmente interesse pecuniário. Ele realiza aquilo para ganhar dinheiro. Ou prestígio social, ou prestígio político. Existe algum interesse por trás daquilo. Então, a nossa medida, isso vale para qualquer tipo de mediunidade, não só para a mediunidade do fenômeno de transporte, para qualquer tipo de mediunidade. Pesquise o médium, saiba com quem você está lidando. Né? Ele é honesto, é desinteressado, é uma pessoa de confiança, então tudo bem. Se não é, pé atrás. A medida exata é exatamente essa. Né? É sério, é honesto, ótimo. Se não, reserve-se o direito de desconfiar. De preferência, não frequente a casa dele, ou o lugar onde ele realiza aqueles fenômenos, porque você vai estar caindo certamente numa enganação, num embuste. Principalmente se houver cobrança de dinheiro. Se a pessoa pedir dinheiro, fique alerta. Seja lá para o que for. Né? Tome cuidado. Toda pessoa séria, todo médium sério não pede dinheiro. Então, alerta número 1 e principal. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Observação. Nós temos que ser muito observadores diante de fenômenos dessa natureza. Sempre muito observadores. Por fim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo. Isso é muito importante. As pessoas que têm um conhecimento que é esclarecido a respeito da ciência dos espíritos não caem em embuste, ou raramente cairiam em embuste. Pode até cair, porque todo mundo está sujeito a esse tipo de problema. A dona Leonilda Ferreira está lá pelo Facebook, obrigado pela sua presença, boa noite para a senhora também. E a Ilma Messias. Ô Ilma, depois você me passe aí pelo privado o nome da pessoa, endereço completo, para que nós possamos atender o seu pedido, tá bem? Sem isso, eu tenho que te dar algumas orientações também para que a gente possa te ajudar, tá ok? Então sempre muito cuidado com isso. A teoria do fenômeno de transporte das manifestações físicas em geral foi resumida de maneira notável na seguinte dissertação de um espírito, cujas comunicações trazem o cunho incontestável da profundeza e da lógica. Olha que para Kardec afirmar isso, realmente o espírito deve merecer e muito essas considerações, senão ele não afirmaria não, pelo contrário. Ele se reservaria o direito de falar de outra maneira e deixar aí uma lacuna, né? Deixar aí um hiato entre a lisura do espírito e a orientação que ele está dando. Muitas delas aparecerão no curso dessa obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, Paulo de Tarso, e como espírito protetor do médium, que lhe serve de intérprete. 2 pontos. Daqui para frente é o espírito, é Erasto, discorrendo a respeito do fenômeno de transporte. Então ele diz o seguinte, Erasto diz o seguinte: é indispensável para obter fenômenos dessa ordem dispor de médiuns que chamarei de sensitivos, ou seja, dotados do mais alto grau de faculdades medianímicas de expansão e penetrabilidade. Então, ele está dizendo aqui que é um médium especial, específico, para realizar esse tipo de fenômeno. Porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado. Então, dele se expande o fluido
animalizado, fluido vital, não é? Aquilo que serve de matéria-prima para os espíritos promoverem esse tipo de fenômeno com muita facilidade. Ele tem uma predisposição para isso, diferente do médium de efeito físico. Embora seja um fenômeno de efeito físico também, mas é um fenômeno específico, diferente daqueles que nós estudamos até aqui. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram à menor emoção, à mais leve sensação que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem, excelentes médiuns de efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. Tangibilidade é aquele médium que promove o fenômeno cujo objeto ou espírito materializado você consegue pegar, torna-se tangível. É fácil de se pegar, se pega como uma matéria qualquer, como uma outra matéria qualquer. E de transporte desse fenômeno que nós estamos tratando. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido do invólucro refratário, que isola esse sistema na maioria dos encarnados. Então, veja, é um médium que deve, acredito eu, que do ponto de vista emocional, psicológico, deve sofrer muito para realizar esse tipo de fenômeno. Muito. Porque a maioria de nós é refratário a esse tipo de ação dos espíritos, a esse tipo de fenômeno. Não se sensibiliza com facilidade, como ele diz aqui. Não é? Não são pessoas facilmente excitáveis. Não é? A gente vê todo tipo de pessoa no nosso meio, sem ser médium especificamente. As mais excitáveis, as menos excitáveis, as mais que são sensibilizadas com maior facilidade, com menor facilidade. Há pessoas, por exemplo, que assistiam um filme e que quase consideram aquilo como uma realidade, a ponto de não dormirem à noite ou de passarem horas excitadas por conta daquilo. Não é? Há pessoas assim. E há outras pessoas que encaram com maior realidade. É uma obra de ficção que tem que ser encarada como obra de ficção. Embora o nível de realismo que Hollywood consegue dar aos filmes seja muito grande. Se você pegar um filme produzido na década de 60, de 50, 60, 70 e comparar com os filmes de hoje, os filmes daquela época eram coisa de criança. Os filmes de hoje têm um nível de realismo muito grande e chega a iludir a pessoa de que aquilo realmente é verdade. A ponto, por exemplo, das pessoas se tornarem mais violentas. Não é? Nos filmes, o sujeito pega um carro e bate no outro violentamente e continua andando. E o sujeito acaba imitando isso no meio da rua. Daí ele é xingado por uma outra pessoa, ele joga o carro em cima do sujeito e acha que vai acontecer a mesma coisa que no filme. E podem notar, é muito comum a gente ver nas redes sociais pessoas fazerem isso. Né? E muitas vezes acabar em tragédia, tomando um tiro, uma facada e tal, por conta desse tipo de ação. São pessoas que confundem a realidade, a ficção com a realidade. Né? Então, as pessoas mais sensíveis, mais impressionáveis, elas estão sujeitas a isso. É recomendável que essas pessoas filtrem muito aquilo que leiam, aquilo que leem, aquilo que ouvem, aquilo que assistem, para não ficarem impressionadas com facilidade. Né? Aliás, do ponto de vista espiritual, dependendo do livro que você lê, você pode estar sujeito a se tornar impressionável ou sensível àquilo que você está lendo. Eu estou falando isso por conta de um livro do Maurice Lachatre, que era um francês que morava na Espanha. Foi ele que importou os livros de Kardec. Lembro do Alto de Barcelona, está na Revista Espírita, onde se queimaram livros
dos espíritos e queimaram o livro dos médiuns, o bispo da cidade de Barcelona mandou queimar e tal. O Maurice escreveu um livro chamado Os Crimes dos Papas, que conta desde o primeiro Papa até o último da sua época, né? Eu comecei a ler aquilo e não consegui acabar, simplesmente eu não consegui acabar. E um livro também do Rui Barbosa, que para escrever a primeira Constituição Republicana, traduziu um livro de Janus, que era um alemão, chamado O Papa e o Concílio. O Papa e o Concílio. Ele traduziu esse livro, a tradução do Rui, se o livro tiver 2 centímetros de espessura, 2,5 centímetros, 3 centímetros no máximo, o do Rui tem 5 centímetros de espessura para explicar aquilo que ele leu. Então, é um livro altamente impressionável para a gente. Eles falam coisas ali que você não consegue ler. Bom, eu pelo menos não consegui, porque eu tive problemas sérios quando eu estava lendo esses 2 livros a respeito da Igreja Católica. Então veja o nível, né, de envolvimento que você pode ter quando você entra na realidade daquilo que você está lendo e outras consequências que pode haver daquilo que está acontecendo. Pois não, Alexandre? Mas eram relatos verdadeiros, né, Luiz? Sim, os 2 livros são relatos verdadeiros, tanto o do Maurice Lachatre quanto do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele, para fazer uma Constituição laica, ele pegou o livro do Janus, que era um apelido de um alemão. Ele escreveu com um apelido para não ter problemas. Ele não colocou o nome verdadeiro para não ter problemas. Mas o Rui dá o nome dele. O Rui Barbosa, nosso querido Rui Barbosa, uma eminência do ponto de vista da sua inteligência, da sua capacidade e tal. Para explicar o livro do Janus, o Papa e o Concílio, ele escreve um livro 2 vezes mais grosso que o livro do próprio Janus, para explicar que a nossa Constituição teria que ser laica, porque até então, até aquele momento, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. E toda vez que o catolicismo é a religião oficial de algum país, ele se intromete na vida política do país, tornando impossível a vida política do país e a vida de todas as pessoas. Não é? Então o Rui Barbosa, muito sabiamente, criou a nossa Constituição laica, que é até hoje. Nós não temos religião oficial. No Brasil nós não temos, quer dizer, não temos do ponto de vista oficial, né? Mas a gente sabe que ele se intromete de alguma maneira na vida política, na vida financeira, na vida econômica do país. De alguma maneira ele se intromete, mas o Rui Barbosa teve esse cuidado e explicou por que ele tomou essa decisão. Então é totalmente fundado, tanto um livro quanto o outro. O Maurice, ele era um inimigo fidagal da Igreja Católica, fidagal, tanto que ele importa os livros de Kardec para a Espanha. Na época ele morava na Espanha, ele foi escorraçado da França, por causa que quem mandava na França era a Igreja Católica, na época de Kardec. Ele foi escorraçado da França, da época, porque ele teve que sair correndo de lá e ir para a Espanha, por causa desse motivo, fugindo da Igreja Católica. E ele, para afrontar a Igreja Católica, ele importa os livros de Kardec para Barcelona, e o bispo pega os livros e não deixa descarregar, né? Era transportado por navio naquela época, não deixa descarregar. Navio ou trem, eu não tenho mais certeza, mas não deixa nem descarregar. Pega os livros e queima em praça pública. Quer dizer, o que foi uma propaganda extraordinária para o espiritismo, né? Foi um tiro no pé dado pela Igreja Católica na época, né? Mas eram reais, sim, os dois fatos, os 2 livros relatam histórias reais. Daí o motivo pelo qual você se impressionou, então. Na realidade, eu não me impressionei. Houve, como eu nunca gostei também, desculpa eu falar isso, mas nunca gostei da Igreja Católica também, da instituição, não dos católicos, hein? Vamos deixar aqui bem separado. A instituição é perniciosa. Os católicos não, há muitos católicos sérios, né, que praticam a caridade, praticam aquilo que Jesus orienta como prática e tal, mas a Igreja Católica é perniciosa. Haja vista a história da própria Igreja. Não é só você
pesquisar um pouco a história da Igreja Católica, você vai saber o que eu estou falando, né? Então, como eu tenho essa diferença, eu não admito a instituição católica, não os católicos, tenho amizade com todos os católicos, já fui várias vezes na igreja e tal, não tenho nenhum preconceito contra os católicos, não, muito pelo contrário. Admiro muito o trabalho social da Igreja Católica, é invejável. Não da igreja em si, mas dos católicos, né? É invejável, eles têm um trabalho social invejável, né? Então não tenho nada contra eles, mas a instituição é perniciosa. Como eu tenho esse tipo de pensamento, ao ler um livro, o que acontece? Influência direta dos espíritos ligados à Igreja Católica contra mim. Isso acontece, e pode acontecer, como aconteceu comigo. Eu cheguei em determinado momento do livro, que eu li uma passagem de uma eminência parda da Igreja Católica dizendo o seguinte, eu parei ali, dali para frente falei, não, é muito terrorismo, né, feito por essa igreja. Este sujeito dizia o seguinte numa conferência entre católicos da alta hierarquia da Igreja Católica. Jesus só existe porque a Igreja Católica mantém o nome dele vivo. Olha a petulância desses caras. Olha o nível de petulância, né? Só para dar um exemplo daquilo que você encontra. E no livro do Morrice, crimes perpetrados pela Igreja Católica contra pessoas, contra crianças, enfim. É uma instituição formada por criminosos. Essa é a realidade, essa é a pura realidade. Não estou falando nada mais, nada menos. É só conhecer a história da igreja que vocês vão saber daquilo que eu estou falando. Nada contra os católicos, repito, por favor, tenho amizade com muitos católicos, admiro o trabalho social dos católicos, não da Igreja Católica, dos católicos, então não tenho nada contra eles não, tá bem? Mas vamos lá. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram à menor emoção, a mais leve sensação que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiuns de efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido do invólucro refratário que isola esse sistema na maioria dos encarnados, torna-as apropriadas ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Assim, com um sujeito dessa natureza e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunização, mais facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, os golpes nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e até mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Com maior razão, os mesmos resultados serão obtidos se, em vez de um médium, se dispuser de numerosos e igualmente bem dotados. Mas da obtenção desses fenômenos, a obtenção dos chamados transporte, há todo um abismo. Uma diferença muito grande entre o transporte, entre o fenômeno de efeito físico, propriamente dito, e o fenômeno do transporte. Ele vai explicar agora, preste atenção. Porque nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, quer dizer, ele precisa ter um conhecimento maior, mais difícil, como ainda o espírito só pode operar com um único aparelho medianímico, com um único médium. Ele não pode se utilizar de diversos médios. No fenômeno de efeito físico, propriamente dito, erguer objetos, mesas e objetos do modo geral, promover barulhos insólitos em paredes, nas mesas, em qualquer outro lugar. Ô Celso, boa noite. Você pode se utilizar... Daniel. Seja bem-vindo. Você pode se utilizar de diversos médiuns. No caso do fenômeno de transporte, não, um médium só. Não é possível utilizar-se de mais médiuns, né? Porque é um fenômeno específico.
E precisa de um médium específico e de um espírito que promova esse fenômeno específico também. Ele precisa ter mais conhecimento, que é um fenômeno muito mais complexo que o fenômeno de efeito físico em si. Acontece mesmo, ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito operador entrava radicalmente a sua ação. A esses motivos, que, como se vê, são importantes, acrescentemos que os transportes exigem sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, que só podem ser obtidos com médiuns muito bem dotados. Médiuns, numa palavra, cujo aparelho eletromedianímico seja bem condicionado. Em geral, os fenômenos de transporte são e continuarão a ser excessivamente raros. Atente para aquilo que o Espírito está dando como orientação. Então tomar muito cuidado, né? Quando alguém diz, não, eu promovo o fenômeno de transporte, tá? Muito cuidado. São raros. Não preciso demonstrar porque eles são e serão menos frequentes que os demais fenômenos de tangibilidade. Os fenômenos onde caem coisas, panelas e tal, e pedra no telhado, barulhos insólitos e tal, e a tangibilidade, a materialização do espírito são muito mais frequentes que esse tipo de fenômeno que nós estamos estudando. E estes, ao contrário, muito mais raros. Do que já ficou dito, podeis deduzi-lo. Aliás, esses fenômenos são de tal natureza que, além de nem todos os médios servirem para produzi-los, nem todos os espíritos podem também realizá-los. É necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade, uma certa analogia, numa palavra, uma determinada semelhança que permita à parte sensível do fluido perispirítico do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que deseja fazer o transporte. Essa fusão deve ser de tal maneira que a força dela resultante se torne, por assim dizer, una, da mesma maneira que uma corrente elétrica agindo sobre o carvão produz um foco, uma claridade única. Por que essa união, essa fusão? Perguntareis. É que, para a produção desses fenômenos, é necessário que as propriedades essenciais do espírito agentes sejam aumentadas com algumas das propriedades do mediunizado, porque o fluido vital, apanágio exclusivo do encarnado, prestem atenção nisso, que esta explicação é importante. O fluido vital é a solução, apanágio é a solução, certo? Somente exclusivo do encarnado. O desencarnado não possui fluido vital, portanto não promove fenômeno mediúnico. Desencarnado não tem mediunidade. Deixe isso bem claro para todas as pessoas, que fique bem claro isso, para que as pessoas não fiquem falando besteira baseada em romance. Tá bem? Então, o fluido vital é exclusivo do encarnado. Deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Entende o que ele quer dizer? O médium fornece uma quantidade X de material específica para o espírito. Esse espírito fica impregnado do material fornecido pelo médium, combina com o seu material, com o seu fluido, envolve o objeto e transporta esse objeto para o local desejado, inclusive pessoas. Então é bastante complexo, precisa haver uma
um entrosamento entre espírito e médium muito grande para que isso possa ocorrer verdadeiramente. Não me é permitido por agora desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e fluidos que nos envolvem. Mas antes que os anos se escoem, antes que uma existência do homem seja concluída, a explicação dessas leis e desses fenômenos ser-vos-á revelada. E vereis surgir e desenvolver uma nova variedade de médiuns que cairão num estado cataléptico particular ao serem mediunizados. Lá no livro A Gênese de Kardec, capítulos 11, 12, 13 e 14, vocês têm uma explicação muito mais aprofundada sobre fluidos do que é revelado até agora. Então, se quiserem saber mais sobre fluidos, mais aprofundadamente, leiam esses 4 capítulos, que vocês vão ter uma explicação muito mais aprofundada. Vede de quantas dificuldades está cercada a produção dos transportes. Podeis, logicamente, concluir que os fenômenos dessa espécie são bastante raros, como já disse, e com mais razão que os espíritos se prestam muito pouco a produzi-los, porque isso exige da sua parte um trabalho quase material, que lhes causa aborrecimento e fadiga. Além disso, acontece que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o estado do próprio médium lhe propõe uma barreira intransponível. Dependendo do estado emocional, psicológico do médium, o fenômeno não se realiza, né? Dado que tem que haver uma ligação muito forte, haver uma similitude muito forte entre encarnado e desencarnado para que ele aconteça. É, portanto, evidente, e não tenho dúvida, que o aceitais, que os fenômenos sensíveis de golpes, movimentos e levitação são de natureza simples, realizando-se pela concentração e a dilatação de certos fluidos, e podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho de médiuns aptos, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes. Enquanto os fenômenos de transporte são complexos, de natureza múltipla, exigindo a existência de condições especiais. E se houver uma pessoa vibrando contra aquilo que está acontecendo, o espírito vai ficar impossibilitado de realizar o fenômeno. Apenas a vibração mental. Pensamento é força criadora e cria um empecilho muito grande que não permite a realização do evento. Esses fenômenos só podem ser realizados por um só espírito e um único médium, e necessitam, além dos recursos para a produção da tangibilidade, uma combinação muito especial para isolar e tornar insensíveis os objetos e os objetos serem transportados. Aqui tem o rodapé de número 10 que diz o seguinte: o problema da tangibilidade refere-se ao espírito que, através da combinação de seus fluidos com os do médium, consegue o grau de materialização necessária para tocar e sentir os objetos. Esses são naturalmente tangíveis, mas o espírito não tem o sensório físico para senti-los, pois é necessário, como diz Erasto, impregnar de fluido vital do médium, que lhe dá a tangibilidade e a possibilidade de agir sobre os objetos materiais e movimentá-los. O professor fez uma intervenção aqui muito importante para o esclarecimento da produção do fenômeno em si. O espírito não pode sentir o objeto. Então ele precisa de um médium específico, que lhe dê um material específico, para que ele consiga envolver o objeto, sentir, por assim dizer, entre aspas, o objeto a ponto de conseguir realizar esse fenômeno com toda a característica que ele deve ser realizado. Né? Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e percebeis perfeitamente o que seja a concentração de fluidos especiais para produzir a mobilidade e a tactibilidade da matéria inerte.
Aceitais isso como aceitais os fenômenos da eletricidade e do magnetismo, tão análogos aos mediúnicos, que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento daqueles. Quanto aos incrédulos e aos sábios, estes piores que aqueles sábios, piores que os incrédulos. E realmente é pior mesmo. Eu prefiro lidar com um ateu do que com um sábio. É muito mais fácil você conversar com um ateu, aquele que não acredita em absolutamente nada, do que aquele que se considera adulto. E aquele que se considera adulto, normalmente ele é preconceituoso. Ele se fecha no seu mundo e acabou. Nada tenho para convencê-los e nem me interessam. Os espíritos não têm interesse em convencer ninguém, viu? Aliás, recomendação de Kardec: não tente fazer prosélitos, não tentem fazer seguidores. Não interessa fazer seguidor para a doutrina espírita. Interessa que a pessoa, por si, se conscientize da realidade. Aí sim, aí não precisa fazer seguidor nenhum. Ele mesmo será, por ele mesmo, convencido. Serão convencidos um dia pela evidência dos fatos, porque terão de se curvar ante o testemunho unânime dos fenômenos espíritas, como já tiveram de fazer em relação a outros fenômenos que a princípio rejeitaram. Para resumir, se os fenômenos de tangibilidade são frequentes, os de transporte são muito raros, porque as condições para a sua produção são bastante difíceis. Em consequência, nenhum médium pode dizer, em tal hora ou em tal momento, obterei um transporte, porque muitas vezes o próprio espírito se encontra impedido de fazê-lo. Eu vou acrescentar aqui a explicação do espírito o seguinte: isso vale para qualquer tipo de mediunidade. Aqueles que cobram para realizar fenômenos mediúnicos não estão sendo sérios e, portanto, não obtêm comunicações sérias. Ou está ao lado dele um espírito embusteiro, ou ele está fazendo criando ali um ilusionismo, um truque, para dizer que está mediunizado. Essas pessoas que vêm aí nas redes sociais e que estão adivinhando isso, adivinhando aquilo, fazendo previsões e tal, é muito complicado aquilo. Não estou dizendo que todos eles sejam falsários, não, né? Mas é muito complicado isso. Não se obtém fenômenos reais, verídicos, verdadeiros, a torto e a direito. Devo acrescentar que esses fenômenos se tornam duplamente difíceis em público. Por quê? Vibração mental. A disparidade entre a disposição mental daqueles que ali estão e não se forma um conjunto necessário, o ambiente fluídico necessário para que aquilo possa se desenvolver a contento. Onde quase sempre se encontram elementos energeticamente refratários, que paralisam os esforços dos espíritos e, com mais forte razão, a ação do médium. Sabei que, pelo contrário, esses fenômenos quase sempre se produzem espontaneamente nas reuniões particulares. A reunião particular é a mais suscetível de promover fenômenos reais e verdadeiros. Quanto menos pessoas estiverem reunidas, quanto mais elas forem, quanto mais a sua fé for verdadeira, sua convicção em Deus for verdadeira, quanto maior o conhecimento de doutrina espírita e quanto maior o nível de humildade dessas pessoas, mais facilmente obterão a realização de fenômenos mediúnicos. Até porque não estão interessadas no fenômeno. As pessoas fazem os trabalhos de prece às pessoas e ajuda às pessoas sem estarem preocupadas com o fenômeno em si. Todo fenômeno que ali acontece de forma verdadeira, real. Essa é a realidade. Então, muito cuidado. Há centros espíritas em São Paulo, capital, existe um ali não vou lembrar o nome do bairro agora, mas que se dá passe em 500, 600 pessoas de cada vez.
E aquilo, salão, tem 1.000, 1.200, 1.500 pessoas no salão. Aquilo parece mais um teatro que qualquer outra coisa. Kardec sempre recomenda centros espíritas pequenos e unidos, que trabalham em uníssono do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual. No mais das vezes, há revelia dos médiuns e sem que este espere, dando-se muito raramente quando aqueles estão prevenidos. Disso deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita todas as vezes que um médium se vangloria de obtê-lo à vontade ou de dar ordem aos espíritos como se fossem seus empregados. Tenham isso em mente sempre. Sempre que houver alguém falando isso, dizendo que obtém fenômeno à vontade, fique alerta, ligue a luzinha vermelha, porque é complicado. Ou a pessoa é vaidosa, ou tem algum interesse, mas certamente os fenômenos não serão reais. O que é simplesmente absurdo dizer, nenhum espírito está, seja ele muito elevado ou muito atrasado, está sob as ordens de quem quer que seja. Um espírito imperfeito não está às ordens de ninguém? Não. Mas por quê? Porque ele tem vontade. Ele pode ou não manifestar-se. Ele pode ou não ficar no ambiente. Ele pode ou não dar a sua palavra, realizar este ou aquele fenômeno. Se um espírito imperfeito age dessa forma, o que dirá os perfeitos, os mais evoluídos, os que têm mais progresso? Não é? Certamente só vão permanecer em ambientes sérios, onde aqueles que comandam os trabalhos, aqueles que estão reunidos, são pessoas sérias, com objetivos sérios. Tende ainda por regra que os fenômenos espíritas não servem para espetáculos e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a isso, só pode ser através de fenômenos simples, e não dos que, como o transporte, exigem condições excepcionais. Eu disse aqui que o espírito imperfeito não está sob ordens de um encarnado, mas ele pode se manifestar num tipo de trabalho que não seja sério, porque ele está tentando enganar, ele quer enganar. Olha, eu sou Jesus, eu sou Nossa Senhora, eu sou São José, eu sou o Menino Jesus. Eu conheci um centro espírita que se manifestavam espíritos dizendo isso. Veja que absurdo. As pessoas entravam no centro espírita, tinha um altarzinho, as pessoas punham a mão no altar e faziam assim, ó. Vê se pode, num centro espírita, ocorrer tal coisa. Eu não estou condenando o ato do sinal da cruz, nada disso, absolutamente. Isso denota falta de conhecimento. Não pode, um lugar como esse não pode ter o nome de centro espírita, porque não é um centro espírita. O centro espírita prioritariamente privilegia o estudo da doutrina espírita e não o culto religioso. O culto religioso é um conjunto de atos com o objetivo de agradar a Deus. Faço uma pergunta para os companheiros: Deus precisa ser agradado? Absolutamente não. A maior graça que você pode ter diante de Deus é o seu comportamento moral. Não é o culto. O culto ele é realizado porque as pessoas temem a Deus, não o conhecem. Tem temor a ele. Nem agradado e nem temido, né? Nem temido, muito pelo contrário. Ele deve ser entendido. Deus ser manipulado também, né? Pois, repita, Celso, que não deu para entender. Deus não precisa ser bajulado. Absolutamente. Absolutamente, não precisa mesmo. Então, o culto não existe na doutrina espírita. O culto do Evangelho do Lar é uma falácia pregada por religiosos que querem desvirtuar o objetivo do espiritismo, que é esclarecer as pessoas.
Enquanto houver pessoas não esclarecidas, o bolso está aberto, porque ele teme a Deus, então ele paga pelos favores do Criador. Não é? Muito bem. Tá bom. Lembrai-vos, espíritas, que se é absurdo repetir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é prudente aceitá-los a todos de olhos fechados. Olha, isto é orientação de um desencarnado, só para recordar aquilo que nós estamos lendo. Erasto, discípulo de Paulo de Tarso, do que é chamado da Igreja Católica de São Paulo. É um desencarnado dando orientação a respeito. Então, atentem para isso. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de transporte se verifica espontaneamente e de improviso, aceitai-o. Mas nunca será demasiado repetir: não aceiteis nada cegamente. Eu vou acrescentar a orientação dele: passai tudo pelo crivo da razão, pelo funil da razão. Que cada fato seja submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Minucioso, aprofundado e severo. Não devemos temer a criticar, seja quem for, seja o que for. Critique. Você tem esse direito. O pecado é uma falácia criada pelo homem. O pecado não existe. Se alguém matar alguém que está cometendo pecado, pecado nenhum, é a experiência dele. Nós estamos no mundo para realizar experiências, delas extrair conhecimento e progredir. Eu não estou querendo dizer aqui que é certo matar quem quer que seja. O que eu estou querendo dizer é que quem mata arca com consequências. Do ponto de vista material, se ele for pego pela justiça dos homens, e certamente do ponto de vista espiritual. Eu não queria estar na pele de quem comete um crime, a não ser que ele esteja defendendo a própria vida e a vida daqueles que ele ama. Ele tem esse direito, dito pelos espíritos superiores no livro dos espíritos. É direito do homem defender a própria vida. Mas, fora disso, cometer crimes por outros motivos, olha, eu vi o depoimento de uma enfermeira na internet, que não se declarou espírita e muito menos religiosa, e ela diz o seguinte: presenciei por diversas vezes pessoas que, estando às portas da morte, diziam o seguinte: não, por favor, não me deixem morrer. Eles estão aqui para me levar. Esses homens de preto estão prometendo coisas terríveis para mim. Já imaginaram o que significa isso, gente? Dá para imaginar o que significa isso? Olha o que é uma vida mal vivida. 80 anos mal vividos e uma eternidade pela frente para sofrer. Então, é muito preferível fazer o que Jesus falou: porfiai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. É disso que ele estava falando. O Diniz está conosco lá pelo Facebook também. Boa noite, Diniz. Obrigado pela sua presença, viu? E também lá pelo YouTube, está pelos dois lugares. Então é disso que Jesus falava, não é? Precisamos atentar para isso, porque a felicidade, como disse Jesus, não é deste mundo. Nós não devemos buscá-la neste mundo, não é? Devemos buscá-la no mundo dos espíritos, porque lá que está a nossa verdadeira vida. A vida aqui é passageira, temporária. Lá não, lá é a imortalidade, não é? Lá é que nós vamos realmente viver, até porque todos os atributos do espírito não estão no corpo físico. O corpo físico, ele limita esses atributos, limita rigorosamente. Estar encarnado é estar preso, como se estivéssemos num cárcere, não é? Estar desencarnado é o contrário, é a liberdade, é sair do cárcere para a liberdade. Por isso que Jesus enfatizava isso.
Porfiai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Ele vai estar condenado pela eternidade? Absolutamente. Mas ele vai sofrer tanto, porque ele vai achar que tanto ele vai sofrer que ele vai achar que o inferno existe. Porque ele não vê, ele não vislumbra final para o seu sofrimento. Não é? Então, é muito bom andar no bom caminho e é muito saudável para o espírito. Para o encarnado é prejuízo material. Ele não ganha muito dinheiro sendo honesto. Aliás, não ganha quase nada sendo honesto, né? Mas, do ponto de vista espiritual, ele é um bilhardário. Ele é um bilionário, não é um milionário, não, hein? Ele é um bilhardário. Ele tem muita riqueza. Riqueza à vontade, riqueza sem fim. Segue Erasto. Por que acreditai-me? O espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas insignificantes insignificantes manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Os ilusionistas imitam isso com uma facilidade, não é? É muito comum você ver um cara que é um hábil ilusionista, de um momento para o outro, do nada tirar uma flor, expor uma flor assim no ambiente que ele está. Aliás, tem um filme chamado O Ilusionista, não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Né? Dá uma ideia muito boa daquilo que eu estou falando. Aqui tem um rodapé de número 11 que diz o seguinte: do nosso professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: nada aceitar cegamente nem fazer alarde de fenômenos corriqueiros ou de natureza duvidosa, suscetíveis de ser imitados por trapaceiros. É uma condição de boa divulgação da doutrina. Erasto adverte contra as infrações dessa regra, que até hoje se verificam por toda parte. O espiritismo, que se funda na verdade, não precisa de recursos fúteis. Não precisa mesmo. Aliás, a importância da doutrina espírita não está nas manifestações mediúnicas, nos fenômenos mediúnicos. A grande importância da doutrina espírita está na sua racionalidade. Os fenômenos mediúnicos são um acessório da doutrina espírita. Trouxeram, é claro, evidentemente, todo esse esclarecimento que nós estamos recebendo aqui. Foram os espíritos que trouxeram esses esclarecimentos. Não é? Mas estes esclarecimentos se bastam por si. Não há necessidade nenhuma de fenômenos mediúnicos. Nenhuma. Se eles acontecerem, se for da vontade, estiver nas determinações do Criador, ótimo. Se não, para mim não faz diferença nenhuma. Para mim o fenômeno, para mim, Luiz Herrera, não estou falando por Kardec não, nem pelos espíritos, para mim, Luiz Herrera, o fenômeno espírita está como uma buzina para o carro. Se você tirar a buzina, o carro continua andando da mesma forma, sem alteração nenhuma. Não é? Para mim, é a mesma coisa. Eu associo o fenômeno mediúnico à doutrina espírita como uma buzina para o carro. Da mesma forma, sem a menor importância, ou de importância muito relativa. Sem a menor importância foi um exagero da minha parte, mas com importância muito relativa. Ele segue: bem sei que ireis me dizer que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Não são, não. Não são, não. Não é verdade. Não são úteis, não. Muita gente pensa isso, mas não é verdade. Mas sabei que, se não tivesseis outros meios de convicção, teríeis hoje a 100ª parte de espíritas com que podeis contar. Falai aos corações. Esse é o caminho da maioria das conversas sérias. Se achais conveniente para certas pessoas utilizar-vos dos fenômenos materiais, pelo menos apresentai-o de tal maneira que não possam dar motivo a falsas interpretações. Porque isso traz muito mais prejuízo do que bem para a doutrina espírita. E, sobretudo, observai as condições normais desses fenômenos, porque, apresentados de maneira imprópria, eles servem de argumentos para os incrédulos em vez de convencê-los. Assinado Erasto. Item de número 99. Esse fenômeno,
apresenta uma particularidade bem característica. A de que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. O sonâmbulo apresenta um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito, do seu perispírito em relação ao corpo, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos transportes que presenciamos. Então, Kardec, quando presenciou esse fenômeno, na maioria das vezes, ou em boa parte delas, o médium era sonambúlico, era médium sonâmbulo. E sonâmbulo natural ou induzido, não importa. Por que o sonambulismo é muito apropriado para esse tipo de fenômeno? Porque você afasta, né? Afasta temporariamente o perispírito e o espírito do corpo. Fica ligado apenas por um cordão fluídico, permitindo que o corpo forneça todo o material necessário para o espírito com maior facilidade. Essa é a diferença. Quando o espírito está, em estado de vigília, né? O sonambúlico não fica em estado de vigília, né? Você já deve ter visto sonâmbulo. Ele não fica em estado de vigília, ele fica separado do corpo, embora ele possa se comunicar através do corpo, o espírito pode se comunicar através do corpo, como se ele estivesse em estado de vigília, ele não está ligado intimamente ao corpo como no estado de vigília. As questões seguintes foram apresentadas ao espírito que os produzia, mas suas respostas às vezes se ressentem da sua falta de conhecimentos. Kardec submete, um espírito promoveu um fenômeno desse tipo e Kardec submete algumas perguntas a ele, mas está dizendo, olha, não era um espírito de autoconhecimento. Submetemos-los ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que as completou com anotações bastante judiciosas, bastante critério. Um é o artesão, o outro é o sábio. Um é o que promove o evento, o outro é o que conhece teoricamente e cientificamente o evento. A própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. O fato de estar desencarnado não significa que o espírito vira um sábio. Muito pelo contrário, ele pode ser tão ignorante como qualquer outro encarnado. Bem, nós vamos parar aqui na questão de número 1, que nós estamos a 1 minuto do final dos nossos estudos, para nós retomarmos na próxima reunião. Vamos parar então no subtítulo de número 99, tá bem assim? A gente relê, né? Fica mais fácil da gente compreender depois, tá bem? Então, item de número 99, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no YouTube, não tem nenhuma. Lá no Facebook nenhuma. Muito bem. Se não houver nenhuma dúvida, se ninguém quiser acrescentar nada a respeito daquilo que nós estudamos até agora, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Se não, vocês podem falar, temos alguns minutos ainda para vocês falarem a sua opinião, darem a sua opinião ou acrescentarem alguma coisa. Por mim, tudo ok. Ok. Muito bem. Vamos lá então. Eu convido a todos os nossos queridos companheiros da nossa querida doutrina dos Espíritos, a esquecerem os seus encontros e desencontros desse dia, para nós elevarmos o pensamento, mentalizarmos a figura excelsa daquele que é o nosso mestre e modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré, e juntos com Jesus nos dirigirmos ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecermos muito a Ele pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para darmos
estudarmos as questões propostas pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, a vossa misericórdia, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem, a força e a determinação de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.